Presidente Lula da Silva. Uma personalidade única. Uma personalidade inspiradora. Uma personalidade respeitável. Em apenas 8 anos, ele conseguiu resgatar o Brasil de um país atolado em dívida externa com o FMI, e à beira da falência, para um país credor do qual o FMI toma empréstimos. Após o sucesso retumbante, de Silva se recusa a emendar a Constituição, a deixar voluntariamente a presidência para alguém depois dele, apesar dos milhões de pedidos de seu povo para permanecer no poder, para respondê-los com lágrimas, dizendo, respeitando a Constituição e a lei é mais importante do que o Silva continuar no poder. Voltar novamente, após 11 anos, a assumir o cargo em eleições livres e justas para vencer o seu mais próximo concorrente com 50,9% de aproveitamento. Na década de 1980, o Brasil passou por uma grave crise econômica, por isso foi buscar empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional, acreditando que era a solução para a sua crise econômica. A economia brasileira entrou em colapso, e chegou a ponto de outros países interferirem na política interna do Brasil, e o Banco Mundial obrigou o país a acrescentar um conjunto de artigos à sua Constituição que provocaram o agravamento da situação política interna. Apesar da resposta do Brasil a todas as condições, a crise se agravou cada vez mais, e apenas 1% dos brasileiros fica com metade da renda nacional. Milhões de cidadãos caíram abaixo da linha da pobreza, o que levou os governantes brasileiros a tomarem novamente empréstimos do fundo, na ordem de 5 bilhões de dólares, acreditando ser a saída para a crise. As coisas pioraram ainda mais, e o Brasil se tornou o país mais corrupto e expulso de imigrantes. E o maior em taxa de criminalidade, abuso de drogas e dívidas do mundo. E a dívida pública se multiplicou 9 vezes em 12 anos. Até o FMI ameaçou declarar a falência do Brasil. Se os juros do empréstimo não forem pagos, ele se recusa a emprestar qualquer quantia. No final de 2002, a moeda basiliana entrou em colapso e o dólar chegou a 11 mil cruzeiros. E o estado de Basílio tornou-se moribundo no sentido pleno da palavra. Até que chegou o ano de 2003 e os brasileiros elegeram seu presidente, Lula da Silva, que nasceu pobre, sofreu com a fome, a injustiça da detenção e trabalhava como engraxate. A primeira vez que assumiu o poder, todos tiveram medo dele. Os comerciantes diziam, isso vai tirar nosso dinheiro e nos garantir. E os pobres diziam, isso vai roubar, para compensar a privação em que ele vivia. Mas ele não o fez, nem isso nem aquilo. Em vez disso, ele disse suas famosas palavras. A austeridade não é a mais pobre de todas, mas sim o Estado dispensa muitos luxos para sustentar os pobres. Então ele disse a famosa frase: o FMI nunca teve sucesso, exceto na destruição de países. Ele confiava no povo de seu país. Ele colocou um item no orçamento geral do Estado, nomeando-o benefícios sociais diretos. Seu valor é de 0,5% do Produto Nacional Bruto do Estado e é repassado na forma de salários financeiros diretos às famílias pobres. Esse apoio foi pago a 11 milhões de famílias, incluindo 64 milhões de brasileiros. Este suporte foi de $735. Claro, a questão é de onde. O Brasil está falido. Porque aumentou os impostos para todos, menos para os subsidiados pelo programa de subsídios. Significa aumentar os impostos sobre empresários, classes ricas de pessoas. A questão é se os empresários simplesmente concordaram com isso. Imagine que eles ficaram felizes porque ele lhes concedeu grandes facilidades para investir, operar mecanismos e conduzir seus negócios. Conceder terrenos gratuitamente e facilitar o licenciamento. Conceder empréstimos a juros baixos. Ajudou-os a abrir novos mercados. Além do fato de que a renda dos pobres vai aumentar, e o processo de compra de produtos dos empresários vai aumentar, então seu volume de vendas vai dobrar. Portanto, eles não sentiram que era uma cobrança. Em vez disso, eles pagam impostos por facilitações e ganham mais com isso.
Após apenas 3 anos, 2 milhões de imigrantes brasileiros retornaram, e 1,5 milhão de estrangeiros vieram com eles para investir e morar no Brasil. Em 4 anos, um mandato presidencial pagou todas as dívidas do FMI, e até o fundo emprestou 14 bilhões de dólares do Brasil durante a crise mundial de 2008. Ou seja, depois de apenas 5 anos de governo de Lula da Silva. E é o mesmo fundo que quis declarar a falência do Brasil em 2002, e se recusou a emprestá-lo para pagar os juros dos empréstimos. Da Silva concentrou-se em 4 coisas: indústria, mineração, agricultura e, claro, educação. 1. O Brasil começou a fabricar aeronaves. Uma frota de aeronaves imperiais de fabricação brasileira. Após o fim dos 2 mandatos do governo Lula da Silva em 2011, 8 anos. E depois de todas essas conquistas reais, o povo pediu que ele continuasse e emendasse a Constituição. Ele recusou veementemente e proferiu seu famoso discurso: o Brasil dará à luz 1 milhão de Lulas. Mas tem uma Constituição. E deixou o poder. 2. Graças a ele, o Brasil pôde lançar o primeiro submarino nuclear,